Bom dia e a paz do Senhor para todos, né? Deixar uma palavra aqui que fica em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Esmola, oração e jejum. Assim diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Essa palavra fica em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Esmola, oração e jejum. Amém? Guardai-vos. Deus sempre pesa a intenção do coração do homem em tudo o que ele faz. Algo que aborrecia muito o Senhor Jesus era a maneira como os fariseus faziam suas obras. A preocupação deles não era em agradar a Deus, e sim em ser vistos e elogiados pelo povo. Há muitos cristãos assim. Querem o reconhecimento e o louvor dos homens pelo seu trabalho, e quando isso não acontece, chegam a se rebelar
pois seus motivos são pessoais e egoístas. Isso é péssimo diante do Altíssimo, pois tudo o que fazemos deve ser exclusivamente para sua honra e glória. Quando orares, falar com Deus em particular é tão importante que o próprio Jesus se afastava dos discípulos e das multidões para ir a um local isolado a fim de conversar com o Pai. Os heróis da fé do passado, como Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Daniel e tantos outros, do mesmo modo, cultivavam esse hábito. A oração coletiva também é muito importante e deve ser praticada, mas não substitui nossos momentos a sós com o Senhor. Vós orareis assim. Quando o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, não era a sua intenção que nós usássemos literalmente todas as vezes que desejássemos falar com Deus. Ele quis deixar um modelo de como devemos nos comunicar com o nosso Pai Celestial. São muitos os aspectos de uma oração, mas os três principais são adoração, pedido e agradecimento. A adoração é essencial para que possamos entrar na presença de Deus em oração. Ela enriquece a nossa humildade, mostra a sinceridade da nossa alma e dignifica, honra e exalta ainda mais o nosso Senhor. O Altíssimo é um Pai santo, pois por isso seus filhos também devem andar em santidade. Devemos reverenciá-lo e honrá-lo em nossas orações e em nosso viver. Esse deve ser o nosso maior desejo em tudo o que pedimos ao Senhor. Os salvos têm o reino de Deus dentro de si, por isso desejam que esse reino seja também estabelecido neste mundo e no coração de todos os seres humanos. A vontade divina deve estar acima dos nossos interesses, pois o Altíssimo sabe o que é melhor para nós. Se pedirmos algo injusto, não seremos atendidos. Qualquer pedido que não tenha a finalidade de glorificar o Todo-Poderoso não é da sua vontade. O pão nosso de cada dia. Devemos pedir a Deus o necessário para cada dia, sem nos preocuparmos com o dia seguinte. Ele supre cada necessidade dos que vivem na sua dependência e concede diariamente não somente o alimento para o corpo, mas também a saúde, a paz, proteção e, sobretudo, a sua palavra, que traz ânimo e coragem para seguirmos em frente. No deserto, ele enviava a cada manhã o maná para o seu povo se alimentar e se suster. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Temos que ter consciência de que é preciso oferecer o perdão para podermos recebê-lo. Há pessoas que pedem perdão a Deus pelos seus pecados, mas não perdoam quem as ofendeu de alguma forma. Livra-nos do mal. O diabo trabalha o tempo todo com a finalidade de destruir os que são de Deus. Não podemos vencer as suas tramas e armadilhas por nós mesmos. Por isso, precisamos seguir o conselho do Senhor Jesus e orar ao Pai, a fim de que Ele nos dê forças para podermos suportar e vencer as tentações. Somente o Eterno pode nos livrar e nos proteger de todo o mal. Perdoar para ser perdoado. Essa é a regra de Deus para quem deseja ser perdoado. Enquanto a pessoa resistir em perdoar,
quem a ofendeu, o Senhor também resistirá a ela. Porém, não é perdoar apenas com palavras, e sim com sinceridade no íntimo do coração. Certamente, todo o mal que fazemos contra o Altíssimo é muito maior do que o mal que alguém faz contra nós. E, no entanto, ele nos perdoa. Diante disso, porque nós também não perdoaríamos. Quando jejuardes, o jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos, que tem por finalidade fortalecer o espírito e buscar um contato mais íntimo e profundo com Deus, que é espírito. Por isso, consideramos o jejum uma oração mais fervorosa do que a feita com os lábios, porque nele há gemidos inexprimíveis da própria alma em busca de objetivos pessoais ou coletivos. Porém, o jejum não tem nenhum valor espiritual se durante a sua prática a pessoa não estiver em espírito de oração e humilhação diante do Senhor. Ou seja, é preciso ignorar o máximo possível das distrações e jejuar para chamar a atenção do Altíssimo e não das pessoas, como faziam os religiosos. Amém? Então, você que está afastado da presença de Cristo Jesus, volte para Jesus, né? Estamos vivendo os últimos dias. Daqui uns dias acontece o arrebatamento e muitos serão surpreendidos, né? Por achar que igreja, denominação salva. Denominação não salva ninguém. O que salva é a nossa fé em Cristo Jesus. É a renúncia das nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, que é boa e agradável. Então, você ainda que não aceitou Jesus, entregue sua vida a Jesus. Ele perdoa seus pecados, independentemente do que você tem feito, ou há de fazer, ou vive praticando. Deus, ele lhe perdoa. Então, deixa essa palavra para todos meditarem nela, que fica em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Esmola, oração e jejum. Que Deus abençoe o dia de todos vocês em nome de Jesus. Amém.